Olá, sejam bem-vindos a mais um Full Connect. Durante os nossos episódios semanais, a hiperconectividade e a internet das coisas serão nossa principal pauta. Nosso curador e moderador Wagner Kojo irá debater junto aos seus convidados sobre os desafios impostos à indústria pela revolução digital que estamos vivenciando. E neste quinto episódio abordaremos o tema Smart Home and Smart Things. Então, preparem-se e conectem-se conosco. Passo a palavra ao nosso moderador. Olá, sejam muito bem-vindos ao Set Experience, ao Full Connect. É um grande prazer recebê-los aqui. Nós hoje estamos com o tema de Smart Home, Smart Things. Temos algumas feras do mercado aqui para compartilhar o conhecimento e a visão de negócios e informações do setor com a gente. Nós temos hoje, entre os painelistas, o Fernando Coelho, ele é CEO e fundador da EasyRest, o Irlan Zanetti é diretor da Abini, o George Wooton é diretor da Allresid e o Fernando Guerra, diretor executivo Áudio e Vídeo e Automação da WTC Network. Sejam muito bem-vindos, senhores. Eu gostaria de pedir que vocês iniciassem explanando para a gente qual é a função, o que vocês executam dentro das organizações, para que a gente possa, na sequência, dar início ao nosso debate. Muito boa tarde, George Wooton. Pode começar com você, pode ser? Pode, sem problemas. Bom, eu dentro da Allresid, a Allresid é a Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial, eu como diretor técnico, eu cuido muito da parte de treinamento, da parte de toda a parte educacional, plataforma, ensino à distância, aulas presenciais e tudo mais, e também estou muito envolvido com toda essa parte de casa inteligente, casa conectada, os fabricantes, as tecnologias que estão vindo aí, e eu basicamente guio essa parte dentro da Allresid. A Allresid também cuida da automação tradicional, mais tradicional, daquelas que está aí há mais de 20 anos já no mercado, e no Brasil esse novo mercado de casa inteligente ou casa conectada começou recentemente, então eu peguei esse barco e estou basicamente liderando os aspectos técnicos desse negócio. Legal, Jorge, seja muito bem-vindo. Vamos, Fernando Coelho. Bom dia, pessoal, obrigado pelo carinho de me receber. A EasyRest é uma startup que eu pus de pé há 3 anos atrás. O que nós fazemos é um monitoramento avançado de saúde e especificamente o que nos diferencia do restante do setor é que a gente aplica uma carga proprietária de inteligência artificial para coletar marcadores biológicos humanos, essencialmente a sua capacidade, a sua expressão biométrica, e com isso conseguir entregar previsão de fadiga, previsão de infecção. A gente detecta inclusive Covid com 2, 3 dias antes de sintomas, e estado psicológico, ansiedade e depressão. E a aplicação clássica do nosso produto é nas áreas que tem muito risco, quem é motorista, aviação, esse tipo de coisa. E só para encerrar, comento também que esta minha empresa ela decorre de uma empresa anterior minha, que é a Grid Vortex, que é especificamente de cidade inteligente, que é a estruturação de infraestrutura digital para cidade inteligente. Então, está bem centrado no tema e é um prazer poder estar aqui conversando com todo mundo. Muito legal, Fernando. Só para fazer um comentário aqui para a nossa audiência, apesar do contexto B2B que existe na organização, o uso das soluções é feito para o usuário final. Então, por isso que a gente traz o contexto de conexão com casas inteligentes, aqui, devices eletrônicos inteligentes, etc. Né? Eu queria que você comentasse depois, no nosso próximo bloco, eu vou puxar esse assunto para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da identificação do Covid. Eu fiquei bastante curioso com esse tema. A gente volta a falar sobre isso aí. Irlan Zanetti. Olá, tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui representando o Juarez Guerra, diretor da Abini. A Abini faz um trabalho já de longo tempo no Brasil, onde principalmente tem o papel de articuladora e capacitadora de empresas na área de elétrica e eletrônica, como uma facilitadora nos objetivos estratégicos de cada empresa. Então, junto com seus associados, também desenvolve painéis de discussão e interfaces com todos os empresários desse segmento da eletroeletrônica, né? E também com relação a questões
fiscais, governamentais. Então, é um trabalho bastante amplo e bastante importante para a nação toda. E também, como gerente de vendas e produto da Finder, trabalho já há muitos anos no cenário de automação residencial, trabalhando com uma ampla gama de produtos, né, para esse segmento. Então, a gente tem bastante experiência aí para poder conversar um pouco com todos vocês. Legal, muito bacana. Você traz aí a visão tanto da associação quanto da organização, que é uma dos associados, né? Perfeito. E tem bastante experiência aí na questão de automação também. Fernando Guerra. Primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui participando com vocês. A WDC é uma empresa de tecnologia, nós somos os distribuidores de praticamente 70 marcas de muitos mercados, e hoje a empresa está dividida em 4 grandes áreas de negócios: uma área de telecomunicações, uma área de energia solar, a área que nós chamamos de enterprise e a área de áudio e vídeo automação, ao qual sou o principal executivo, né? A WDC, ela representa e trabalha com muitas das principais marcas no mercado. Dentro do mundo de IoT e automação, posso salientar a Fibaro, né? Nós somos o distribuidor da Fibaro no mercado nacional, e o principal diferencial da empresa é um negócio que hoje nós conhecemos como as a service, nós consumimos já a tecnologia como serviço, mas é muito difícil encontrar isso no mundo B2B, do mundo da tecnologia, né? Então, o principal hoje, além de distribuir e comercializar equipamentos de forma convencional, a WDC hoje consegue prover todo o nosso portfólio do modelo como serviço, né? Algo que ainda é pouco explorado no mercado brasileiro, mas já muito explorado lá fora. Diria que praticamente 50% ou 70% das empresas de tecnologia, principalmente fora do Brasil, já utilizam esse modelo de negócio, e a WDC hoje vem utilizando isso para se diferenciar no segmento aqui no Brasil, né? Como o principal executivo de áudio e vídeo automação, espero contribuir com o painel de IoT. Legal, seja muito bem-vindo. Eu acho que é válido comentar também que a WDC fez lançamento na B3 recentemente, né? Sim, nós abrimos capital em julho, e além de estarmos presentes aqui no Brasil, a empresa também tem escritório fora do Brasil, na Colômbia, no Panamá e nos Estados Unidos, para atender algumas regiões da América Latina, né? Então, a empresa que tem crescido muito, né? Nós crescemos praticamente 8 vezes nos últimos 5 anos, e continuamos num ritmo acelerado nesses 4 grandes mercados que eu acabei de comentar. Muito e eu acho bacana. Que tem muita interação com o que a gente vai falar, principalmente com tecnologias residenciais, até a própria a vinda da energia solar, né, com tudo isso que a gente está vivendo de falta de água, né? Então, eu acho que a gente tem muito para somar nesse segmento. Sim, tem um portfólio bastante extenso, está focado no contexto de nova economia, e eu já aproveitei, claro, a oportunidade, já fiz um pequeno investimento na WDC, esperando aí uma visão de longo prazo. Muito bem. Bom, para a gente iniciar o nosso papo, eu queria trazer algumas informações para a gente abrir o primeiro bloco. O que eu tenho aqui? Os estudos e especialistas de mercado apontam um crescimento a uma taxa composta anual de 42% até 2022 na adoção de dispositivos Smart Home nos Estados Unidos. Embora o Smart Home seja identificado à primeira vista como mercado único, uma análise da BCG, do Boston Consulting Group, mostra que os subsetores atingiram o seu pico em diferentes momentos em termos de valor e volume de investimento. Por exemplo, as startups de cozinha inteligente, que atingiram o seu pico em 2015, os assistentes virtuais pegaram carona em 2017, mas esse segmento continuará crescendo rapidamente nos próximos 3 a 5 anos, principalmente com a melhoria com a entrada de novos recursos. O BCG aponta ainda que o setor verá um ciclo virtuoso de crescimento. Quanto mais dispositivos para casas inteligentes se conectarem, mais populares tanto os dispositivos quanto os gadgets que eles habitam se tornam. Já o IDC, ele projeta uma alta de 21% para o mercado de casa inteligente. Previsão é que o volume de negócios este ano supere a marca de 291 milhões de dólares no Brasil,
com um crescimento de 21% na comparação com 2020. E segundo o IDC Predictions, a pandemia do coronavírus ajudou a puxar o crescimento do segmento. Os dados do IDC mostram um aumento da procura de dispositivos inteligentes com smart speakers, lâmpadas, câmeras, por exemplo. A previsão é que nos próximos anos o mercado brasileiro de casa inteligente evolua a uma taxa de 30%, e a projeção não considera o contexto das smart TVs, já que o IDC considera um setor consolidado. Então, algumas informações extra aqui, por exemplo, equipamento de segurança, uma previsão de crescimento de 32%, elétricos 32%, smart speakers 25%, termostatos 28%, e esses, na avaliação do IDC, devem puxar o crescimento no Brasil. Na visão global do Instituto, o segmento de Smart Home deve crescer uma média de 11,9% nos próximos anos. O mercado de equipamento para automação doméstica deve ultrapassar os 291 milhões de dólares em 2021, confirmando que com mais tempo em casa, as necessidades de um lar mais funcional e inteligente se tornam evidentes diante do contexto que nós vivemos de pandemia. Então, só para a gente ter um pequeno pano de fundo aí para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que vocês trouxessem um pouco a visão de vocês para o setor. Como é que vocês estão olhando para o desenvolvimento desse setor? Em que momento que o Brasil está? Como é que as coisas estão acontecendo na visão de vocês? Podemos começar com Guerra. Um dos diferenciais da WDC é se antever algumas previsões futuras. E há 2 anos atrás, nós fizemos um investimento na aquisição de uma pequena empresa ligada à automação e distribuidora de automação residencial chamada Mundo, né? E nós trouxemos para dentro do portfólio uma gama de produtos que vai desde a parte de automação residencial, controle, como também a linha de segurança, né? Câmeras que se conectam diretamente com a nuvem, sensores de alarme, sensores e tecnologia sem fio. Ao mesmo tempo, né, que o 5G, todas essas tecnologias tendem a se conectar cada vez mais sem fio, a empresa, nós fomos alavancados muito pelo crescimento da banda larga, né? Então, um dos segmentos da empresa é a banda larga. À medida que os equipamentos cada vez mais se conectem, uma necessidade das residências vai ser o aumento da internet, o aumento da conectividade. A empresa da WDC se impulsionou por conta desse mercado. Hoje, apenas a WDC representa mais de 10% de todos os moldes que são faturados através da Abrint, na Associação Brasileira de Provedores de Internet. Então, nós temos uma participação bastante expressiva nesse setor, mostra que a demanda por internet ela vem crescendo. E a demanda por internet vai impulsionar a adesão a essas tecnologias que vivem da internet, da conexão sem fio, para poder se conectarem com a nuvem, né? Nós, dentro da WDC, nós começamos a fortalecer esse mercado de produtos de IoT e criamos também no ano passado, na verdade, no final de 2019, e aí é claro que a pandemia acabou nos atrapalhando e nós lançamos, né, inauguramos esse negócio no final do ano passado, uma outra empresa dentro do grupo chamada Casa Conectada. A Casa Conectada, ela tende a ser um principal braço para prover tecnologia ao consumidor final. Então, nós enxergamos uma necessidade dentro do mercado brasileiro da falta de reconhecimento por parte do público de ter uma empresa que pudesse oferecer tecnologias para o lar, para a residência, e que de modo que fosse uma referência nacional. Nós criamos também esse negócio para poder atacar esse segmento de mercado, né? Claro que, como eu comentei, a pandemia acabou nos atrapalhando, mas são as duas principais frentes que nós hoje estamos trabalhando dentro da WDC. Uma frente voltada ao público consumidor final, chamada Casa Conectada, né, onde nós atendemos, além de automação, toda a área de segurança, entregamos tecnologia Wi-Fi, fazemos desenho, consultoria, todo o projeto, ou seja, nós temos uma visão de consultor de negócios para os clientes, principalmente pessoas físicas, mas existem alguns negócios também pessoas jurídicas, mas o nosso foco realmente são pessoas físicas, e ao mesmo tempo fortalecemos a nossa linha de distribuição, trazendo itens e produtos que começam a ser mais demandados, fechaduras inteligentes, a própria parte de automação sem fio, tanto a automação que hoje é chamada faça você mesmo, apesar de eu
não gostar muito desse termo, acho que o brasileiro hoje não gosta de fazer muito você mesmo, mas desde automações mais simples, chamado faça você mesmo, até automações um pouco mais profissionais, e toda a parte também que envolve esse sistema, né, como a linha de segurança, as próprias redes e roteadores sem fio, né? Então, hoje a WDC está bastante alinhada com esse crescimento, esse aumento da demanda, e a gente acredita que o mercado brasileiro ele é muito bebê, se nós formos comparar com o mercado americano e europeu, né? Então, nós realmente temos muita frente ainda para poder ser alavancada. Bacana, é um mercado que está em crescimento constante aí, né? Pelo que a gente percebe também nos dados que foram apontados. Esse modelo da casa inteligente, ele me remete muito a uma iniciativa no momento que a Best Buy sofreu um processo de disrupção, eles reinventaram um dos modelos de negócio que eles criaram foi o Geek Squad, que é um grupo de consultores especializados que vão até as casas e recomendam uma série de gadgets, modelos de aplicação, faz uma consultoria ali para que as pessoas possam usar de forma mais eficiente os aparelhos, né? Muito interessante esse conceito, acho que tem um mercado incrível aí, né? A demanda é perceptível. Como é que você está olhando o desenvolvimento desse mercado, Jorge? Por enquanto, esse mercado, para mim, tem uma visão muito mais de um espalhamento horizontal, ou seja, cada dia está aparecendo novas empresas, novo pessoal, mas ainda está tudo muito sem novidades. Aparece outra empresa com a mesma linha, uma linha parecida de produtos, cada uma tentando entender quem é o cliente final, ou seja, chegou primeiro o fornecedor para descobrir quem era o cliente e está trabalhando nesse nível, definindo qual o melhor canal de venda, se eu vou para o e-commerce, se eu faço venda direta, todo mundo trabalhando, e a gente tem conversado com muitas dessas empresas, e realmente a gente nota cada uma delas com o seu canal de vendas mais forte. Um porque já tinha uma rede de distribuidores, então está jogando em cima dela, a outra porque já tinha um canal de e-commerce muito forte, está mais jogando em cima dela, e a gente vê que, no fundo, todas essas empresas estão tentando descobrir o que está acontecendo e qual é a melhor forma delas próprias atuarem, sem ainda dar muito valor a produtos diferenciados e sair um pouco do conectado para o inteligente. Ainda é muito conectado, pouco inteligente. A gente tem visto, e aí eu pego a dica do Guerra, esse do it yourself, na verdade o que o Brasil precisa é o do it for me, faça por mim. Ou seja, alguém que possa ser chamado para fazer uma instalação, uma configuração, mexer numa elétrica, ou até porque eu tenho preguiça ou estou muito ocupado, vem aí, faz, eu já sei fazer, mas muita sujeira, faz aí por mim. E isso eu acho uma coisa que a gente está, como a Orizid, trabalhando pesadamente, que é começar a criar um grupo de instaladores, treinar pessoal, capacitar pessoal para fazer o papel de instalação. É diferente de um papel de integrador da automação residencial. A automação residencial no papel de integrador envolve projeto, envolve compra e revenda de produtos, envolve todo um estudo da melhor solução, escolha de fornecedores, e quando a gente está falando mais em casa conectada, é muito mais, eu comprei e não consegui instalar, você vai me ajudar? Então o cara tem que ter uma flexibilidade de estar lá, sei lá, no mesmo dia, não precisa emitir pedido, nota fiscal, nada disso, vai trabalhando muito nesse fôlego. Então, eu acho que isso é um forte complemento a esse mercado se definir melhor. Está aí, os preços estão muito decentes comparados com preços lá fora, tá? Ou seja, com dólar alto, esse tipo de coisa. O valor que você paga no Brasil estão muito aceitáveis comparando tanto com a Europa, Estados Unidos, até com a China. Trazer produtos da China é mais barato, tem muito mais dor de cabeça, mas é marginalmente mais barato. Então, compensa-se pela garantia, pela certificação Anatel, Inmetro, por toda a garantia de fornecimento, compensa-se comprar produtos distribuídos ou fabricados no Brasil por empresas oficialmente responsáveis por isso, né? Então, a gente vê que esse mercado precisa agora começar a evoluir ou em produtos um pouco mais diferenciados, produtos nacionais, por exemplo, que atendam necessidades brasileiras. Você citou, por exemplo, termostato. É uma coisa que aqui no Brasil não tem grandes utilidades, né? Outro exemplo típico que eu dou é o sensor de inundação. Isso no Brasil não tem muita aplicação, porque isso é usado muito numa Europa ou na parte fria dos Estados Unidos para detecção de cano estourado para o congelamento, muito mais do que qualquer outra coisa. Então falta um pouquinho da nacionalização ou da localização do mercado, e falta, não só no Brasil, como no resto do mundo, começar a trazer inteligência. E a inteligência para mim, não a inteligência para o produto.
Ou seja, hoje eu pego qualquer produto de qualquer fabricante, eu estou muito amarrado ao que ele deixa eu fazer. E a gente precisa evoluir esse mercado para um sistema um pouco mais aberto, que permita a gente começar, eu como usuário, contratando alguém para fazer isso para mim, começo a falar, eu tenho isso, deixa eu fazer alguma coisa com isso. Até porque as novas gerações vêm com uma demanda brutal aí, né? Eles estão altamente conectados, ultra interativos, então... Mas são pouco exigentes, né? Eles estão tão acostumados com a tecnologia que eu te diria que hoje, esse pessoal mais consumidor, ele está usando cada vez menos % da capacidade dos produtos que compra. Tá? Enquanto que, digamos, um pouco mais, uns 15 anos atrás, o pessoal tirava mais sangue, digamos assim, do que da tecnologia que tinha na mão. Então, cada dia mais, esse pessoal quer receber as coisas mais prontas para o uso final, sem realmente se envolverem inteligentemente. A inteligência tem que estar lá na coisa, eu começo a ligar caixinhas, então agora o meu sensor de presença aqui vai acender aquela lâmpada, puxa um link numa tela, não me interessa o que está por trás. Então é isso que está faltando. Hoje eu ainda estou amarrado a fabricante dentro de universos, ainda estou amarrado a funcionalidades que o fabricante quis me dar. Se ele esqueceu de dar alguma função, a gente não consegue fazer. E eu brinco aqui, minha casa eu tenho acho que umas 5 marcas de produto instalado para teste, então de repente você vê que tem uma lâmpada que faz isso, a outra lâmpada não faz. Ou um momento da configuração eu consigo ligar ou desligar, no outro não consigo. Essas coisas precisam ser melhoradas. Quer dizer, tem toda uma questão aí da experiência do usuário e a jornada que o usuário faz dentro da própria residência. Exatamente. É muito interessante essa visão aí que você está trazendo para a gente. Fernando Coelho, os consumidores estão cuidando mais da saúde dentro de casa ou não? Como é que está essa frente de desenvolvimento de mercado? Bom, antes de responder essa pergunta, eu te respondo a anterior. Se a gente avalia que vai crescer, a resposta é sim, vai crescer muito na nossa visão e é inclusive um motivador central de eu ter feito esse desvio empreendedor na minha vida, indo para a saúde à distância. Eu entrei em saúde à distância pelo caminho da fadiga, que é 24% de todas as mortes na estrada ocorrem devido a sono, né? E praticamente 100% dos acidentes que vocês veem na estrada de caminhão é sono. Caminhão não tomba sozinho. Se um caminhão tombado, o cara dormiu, não aguentou a jornada. Então, a fadiga tem um custo absurdo na nossa vida. Os últimos 2 acidentes de avião no Brasil, aquele da Latam em Congonhas e aquele da Air France no meio do Atlântico, os 2 são eventos de fadiga. Então, eu comecei a nossa vida fazendo usando um sistema de smart band que detecta o uso de inteligência artificial para prever fadiga. E isso evoluiu, agora eu vou chegar na sua pergunta, né? Isso evoluiu para a saúde porque a ciência que cuida da fadiga é exatamente a mesma ciência que observa a saúde. Essencialmente, o que nós fazemos, a gente coleta marcadores biológicos, no nosso particular caso, é batimento cardíaco e actigrafia, e mediante processamento de modelos biomatemáticos, eles nos contam uma história a respeito da sua saúde. E é assim que a gente consegue, por exemplo, detectar COVID. Quando você vai dormir, o seu coração ele muda, ele vira a chave. Agora que nós estamos todos aqui acordados, conversando, o coração está ligado no fato exterior que está acontecendo na vida real. Então, se um cachorro bravo entrar na sala e latir e atacar você, seu coração vai bum, 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 ele vai acelerar para proteger do cachorro. Quando você dorme, essa chave vira. O coração fica, você está inconsciente, a parte exterior sua não está mais valendo, e o coração fica a serviço do seu corpo. Então, o seu corpo está com uma inflamação no dedão do pé, ele fala para o coração, bomba mais aí, eu preciso de hemácias e tal. Então, o coração bate mais. Então, quando a gente observa a assinatura de um coração, a gente consegue ir aplicar, vou simplificar aqui, mas, enfim, aplicar uma série de rotinas que a gente faz, que são, inclusive, patentes nossas, a gente consegue determinar se o João mudou ou não mudou de perfil. Portanto, se está ou não está com uma infecção, uma inflamação. E é assim que a gente detecta a COVID com muito sucesso. A gente conseguiu, aí, durante a pandemia, fazer várias intervenções em gente que estava com COVID. Mas agora, voltando à questão da casa, a resposta é sim. Existe aliás, a pandemia, nesse aspecto, acelerou, né, anabolizou esse awareness, né, essa consciência da saúde. As 3
Olhando o mundo de negócios nas 3 verticais sociológicas, a gente acha que nesse mundo de imensa mudança, o tempo todo tudo está mudando, as 3 verticais que vão mudar sim, mas não vão deixar de ser fortes e prósperas, é a vertical de energia / conectividade, que é onde o meu xará Fernando Guerra está envolvido, que dá toda a infraestrutura para entrar até a ponta, a vertical de saúde, as pessoas querem viver bem, continuar vivendo, e a vertical de comida, de alimentação. Então, essas 3 verticais são verticais que vão ser intensas, continuarão a ser intensas consumidoras de tecnologia, e vão ser as grandes, já são hoje propelentes de avanços, né? Engraçado que isso aí, uma curiosidade, isso aí já está hoje bem à frente do que era há 40 anos atrás, que era o complexo industrial militar. A tecnologia toda que a gente consome hoje nasceu da Guerra Fria. A Guerra Fria deixou de existir, mas o embalo continuou. Então, o embalo foi parar na mão do Fernando Guerra, foi parar na mão do Jorge, foi parar na minha mão. A gente está pegando isso aqui e converteu tudo isso em coisas civis, na área de energia, conectividade, saúde. E resumindo, vou encerrar aqui o meu comentário, para não ficar longo demais, a resposta, a certeza que eu tenho, que eu fiz uma boa decisão, é que o pessoal que põe a minha pulseirinha nunca mais tira. Muito interessante. Depois eu quero te fazer uma pergunta específica a esse ponto. Irlan, como é que vocês estão vendo essa questão do mercado? E aí você tem 2 perspectivas aí, né? Tenta juntar um pouco o conhecimento que você tem em cima das 2. Hoje, então, como que do ponto de vista mais global de dispositivos eletroeletrônicos, a gente consegue enxergar esse mercado? É um mercado de um mar de oportunidades, vamos colocar assim. É um mar de oportunidades, mas muito pilotado pelas nossas importações. O mercado eletroeletrônico brasileiro, ele cresceu desse ano para cá 7%. Então, mais ou menos, ele se equilibrou com o que nós estávamos vivendo em 2019. E a partir desse momento, a gente tem uma retomada do crescimento, porém, uma retomada de crescimento muito conformada pelas expectativas que nós temos de dificuldades logísticas, que principalmente no âmbito eletroeletrônico, o mercado está totalmente desequilibrado. Ouvi Delfim Neto falando ontem numa entrevista que em 70 anos que ele tem de experiência no mercado mundial, na economia mundial, nunca viu um desbalanço tão grande do ponto de vista de supply chain de todo esse mercado. E, obviamente, o Brasil é um mercado consumidor, né? Diferentemente das commodities, onde nós somos um mercado exportador, todo esse caminho de vai e volta, a gente tem um desequilíbrio muito grande do ponto de vista de eletroeletrônicos. Vamos demorar até 2023, 2024 para termos novamente uma estabilidade mercantil, vamos colocar dessa forma. E é lógico que eu não estou entrando aqui em detalhes de câmbio e coisas do tipo, senão a gente não termina o nosso painel aqui hoje, né? Do ponto de vista de IoT, casa inteligente e mercados que envolvem a tecnologia dentro dos nossos lares, eu vi os colegas e compartilho de todas as informações e todas as visões que os colegas têm. Eu estou inserido também nesse mercado de automação residencial de diversas formas, como um importador. Nós somos a Finder aqui no Brasil, temos a nossa matriz na Itália, então nós temos todo um desenvolvimento aqui. Então, todas essas oportunidades que a gente, como de maneira global, a ABINI enxerga, a Finder está dentro e enxergando e vivendo isso. Nós estamos num momento muito importante, um momento de transição das instalações elétricas aqui no Brasil, pelo menos na visão de quem tem a faca e o queijo na mão. Eu costumo falar assim para os clientes e para os parceiros. Hoje nós temos a faca e o queijo na mão, o que a gente precisa é fazer, né? E quando o Jorge, ele já o conheço há muito tempo, ele é muito crítico de alguns enlatados que chegam para a gente, né? E como ele disse, né? As coisas chegam e eu tenho que me virar para fazer. Acontece que, assim, às vezes, uma pequena evolução dentro de um ambiente residencial já é uma grande evolução para
para aquele que está vivenciando o conforto dentro da tua casa. Então, a gente vai passar por momentos de transição muito importantes e o principal gargalo que nós temos para isso deveria decolar. Mas o principal gargalo que nós temos que impede que isso decole, por exemplo, o que decole? A inserção dos assistentes de voz dentro das nossas residências. Né? Muitas pessoas adquirem e falam assim, pô, legal, toca música, poxa, que legal, eu peço, faz isso e aquilo, que ótimo, conta até piada, imita o Silvio Santos e por aí vai, né? São coisas que são adquiridas, né? São plug and play, mas tem uma limitação que ela estanca todo o processo de automação dentro das nossas residências, né? E aí falta o quê? Uma ponte. Qual é essa ponte? É o setor de serviço dentro do mercado brasileiro. Eu já batalho há 15 anos dentro desse mercado e essa é a principal barreira que nós temos, que é a capacitação profissional e a visão de negócio desses profissionais. Todos aqui somos profissionais do setor e nós temos, por vivência, experiências do que dá certo, do que não dá certo e por aí vai. Mas o que a gente precisa somos um país de 220 milhões de pessoas. Desses 220 milhões de pessoas, tem uma quantidade de pessoas, de lares prontos para receber esta tecnologia da casa inteligente, da casa conectada, do smart home, seja o nome que for, gigantesca, gigantesca. E a gente não consegue avançar por quê? Não se consegue fazer a ponte. Assim como o Fernando Guerra comentou, o Jorge também comentou, o plug and play, né, na prática não existe. O faça você mesmo, na prática, não existe. Você vai ter ali a capacidade de comprar uma lâmpada por uma quantidade de reais ali e fazer alguma coisa. Mas, realmente, viver de maneira confortável, como nós na Finder falamos que é possível com algum tipo de investimento dentro do teu lar, dentro da tua casa, se não tivermos um comportamento empresarial, empreendedor dos profissionais desse setor que estão alinhados com as instalações elétricas, com IoT, com TI, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. E acho que isso é um problema estrutural. Então, ele é difícil de se atravessar. Mas nós estamos lutando e fazendo a nossa parte. Afinal, se a gente não conseguir romper essa dificuldade, a nossa curva de crescimento vai ser infinitamente menor do que poderia ser. Mercados maduros, como o mercado europeu e o mercado americano, também citados, têm uma estrutura de negócio, principalmente de serviço, totalmente diferente da nossa. Então, esse é o principal desafio. Acho que de todo o resumo, quando se fala de produto, IoT e técnicas, para que nós tenhamos realmente uma casa inteligente, passa pela formação desse profissional e o entendimento desse profissional que ele precisa empreender, né? Eu acho que esse é o principal. Eu acho que você bem pontuou no começo da sua fala, né? Um mar de oportunidades que está aí disponível, e eu acho que tem um pouco também da questão do comportamento do consumidor, né? No caso brasileiro, eu não sei o quanto o brasileiro, nesse setor especificamente, está disposto a pagar por um serviço e o quanto esse serviço vai agregar valor realmente para ele, quanto ele consegue enxergar de valor nisso, né? Acho que são desafios aí bem interessantes dentro do setor, né? Deixa eu puxar um pouquinho a conversa aqui, voltar um pouquinho com o Fernando. Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, entre um gadget padrão de mercado, aí, vamos pensar num Apple Watch, com uma solução como a solução da EasyRest, por exemplo, quais são os pontos que vocês estão entregando de valor para o consumidor, para o teu consumidor, que essas outras empresas, esses outros players de mercado não estão entregando? Perfeito, ótima pergunta. A principal diferença seria a precisão, a acurácia médica. Os aparelhos de consumidor, o Apple Watch, Samsung, etc., são aparelhos genéricos que querem atender você no seu dia a dia. Então, eles medem lá o batimento cardíaco, a sua corrida, as suas calorias e tal, e fazem um pouquinho de cada coisa. Então, se você pegar, por exemplo, as medições que o Apple Watch faz do seu batimento cardíaco,
eu vou ter uma amostragem muito pequena, porque o Apple Watch não fica o tempo todo te olhando, inclusive gasta muita bateria dele. E essa amostragem não vai permitir... A mágica, interrompa a minha própria explicação para comentar que a mágica do que nós fazemos está no cloud, quer dizer, está na computação de inteligência artificial que processa esses dados capturados para poder entregar a informação que a gente promete entregar. Portanto, o dado que está na ponta pode ser mais abundante ou mais rarefeito. Os aparelhos comerciais são mais rarefeitos. O nosso é mais abundante. Exemplo, nós pegamos o seu batimento cardíaco 15 segundos em cada minuto, todos os minutos, todos. Enquanto que o padrão desse pessoal comercial é pegar o batimento cardíaco de meia hora. Ou seja, a preocupação que eles têm é uma preocupação de consumidor, é dizer assim, o seu coração está legal, você não está morrendo hoje e tal. Está muito mais numa linha de estética ali de produto do que de funcionalidade. Exato, é exatamente isso. É uma visão consumidor legal, assim, tudo bem. E tem poucas preocupações assim maiores. Uma brincadeira que eu faço, convido todo mundo que usa esse smartwatch a fazer em casa, é tirar o smartwatch, colocar em cima da mesa e comandar ele para fazer uma leitura cardíaca. E você vai descobrir que a sua mesa está com um excelente batimento cardíaco, que eles vão apresentar um número. Isso é um defeito de conceito, eles não têm preocupação com isso, eles não estão prometendo entregar isso. Eu estou prometendo, eu tenho essa preocupação, mas eles não. Então, respondendo à pergunta, o que a gente entrega é precisão e acurácia. E, modéstia à parte, a gente faz isso muito bem. Então, inclusive, agora indo embora, a gente está indo nos relocando para a Califórnia, já dentro do Vale do Silício, sendo muito bem recebidos lá por causa da diferença do que a gente está fazendo. E a nossa tara, assim, o que a gente gosta de fazer é previsão. É previsão para a gente, por causa dessas coisas que a gente está fazendo. De novo, né, se eu entrar nesse assunto, o resto do dia aqui vai acabar com... Não é esse o objetivo. Mas, num resumão, o que a gente está indo já estamos fazendo e vamos buscar cada vez mais é as correlações que existem entre os biomarcadores que a gente coleta com o resto da população, para ser capaz de virar para você e dizer, Cojo, daqui a 10 anos você vai desenvolver diabetes. Vamos começar a cuidar disso hoje. Isso que eu estou dizendo não é um exagero, é uma curva de previsão que está muito perto de fazer. Então, esse que é o nosso grande barato, vai ser fazer previsão. Fernando Guerra, como que está essa questão do consumo de banda, as integrações que acontecem dentro de casa hoje? Os consumidores estão olhando mais para essa frente? Como é que está isso? A gente tem um mercado que está sendo bem atendido na visão de vocês hoje? Ou tem grandes oportunidades aí para ser desenvolvidas? Eu acho que nos últimos anos nós vimos a fibra ótica, que era algo muito incomum, ser algo hoje quase espalhado para o Brasil inteiro. Apesar disso, ainda, grande parte do mercado brasileiro ainda não é atendido com banda larga, né? Então, é exatamente por isso que nós estamos vendo um número cada vez mais crescente de empresas provedoras de internet, né? Nós temos as referências daquelas 4 ou 5 maiores, né, na nossa mente, né, que fornecem internet, televisão e outros serviços, celular, mas a principal demanda por todo o país é realmente pela demanda crescente pela internet, né? E cada vez mais crescem as empresas regionais para prover serviço onde essas principais empresas acabam não oferecendo, né? Nós acabamos alavancando o nosso negócio, grande parte do nosso negócio no crescimento dessas empresas, né, principalmente de 5 anos para cá, e para a WDC, nós acreditamos que essa é uma esteira até de comercialização de novos produtos, né, uma vez que o provedor de internet já está na nossa casa, muitas dessas empresas daqui a pouco vão começar a oferecer outro tipo de serviço. Hoje você pode ir numa loja de uma dessas empresas, você consome já um telefone celular, você acaba consumindo um produto de automação residencial, né, de IoT. Então, essas empresas também vão ser grandes escoadores de tecnologia, né? Então, nós também acabamos apostando trabalho dentro da WDC também para esse perfil de empresas que vai acabar atingindo o público consumidor. Pessoal, estou adorando a conversa, tem coisas muito interessantes aqui, a gente pode explorar mais isso em outras oportunidades também, eu vou querer explorar, porque tem coisas muito interessantes aqui, mercado gigantesco, mas a gente precisa caminhar para os nossos momentos finais. Eu queria pedir a palavra para o George Wooton, trazendo um pouco da visão de futuro que o executivo tem
para esse mercado e provocando um pouco, Jorge, esse mercado é um mercado de modinhas, casa conectada, aparelhos conectados, é uma mera modinha ou não? Isso vai se tornar um grande negócio realmente e a entrega de valor para o usuário vai, na visão que vocês têm, se acelerar muito nos próximos anos, entregar muito valor, muitas utilidades funcionais dentro do contexto de devices conectados. Olha, a visão que a gente tem em cima disso aí, eu acho até interessante, que pode até ser modinha, mas é uma modinha barata que traz algum benefício. Tá? Então, essa é a realidade atual. Colocar uma lâmpada inteligente, colocar um sensor daquilo, alguma coisa assim, muitas vezes causa um pouco de frustração no primeiro cliente, porque ele fala, e agora? Cadê? Mas isso é um caminho que eu acho muito bom, porque você vai começar a abrir mercado, você como cliente, vai começar a olhar, cadê? Você vai começar a procurar, em vez de você ser bombardeado por lâmpadas e tomadas, você vai falar, pô, e se eu tivesse um produto que fizesse isso, isso, isso? E se meu ar-condicionado tivesse Wi-Fi? E se, pô, eu quero automatizar a parte de irrigação do meu jardim. Você começa a entrar em buscar para você e definir para o distribuidor ou para o fabricante o que você quer. E aí você vai começar a ter uma evolução no valor agregado em tudo isso. O Brasil hoje ainda trabalha muito numa equação de ter baixo custo para chamar a atenção e entrar no mercado. E isso inviabiliza muito o fabricante propriamente nacional, o desenvolvedor nacional de produtos. Muitas vezes ele lança um ou outro produto, ele não tem um ecossistema completo, ele tem preços até compatíveis, mas fala, pô, você tem a lâmpada, cadê a tomada? A tomada eu não tenho. Ou cadê o infravermelho? Esse eu não fiz. Então, ainda é cedo para você ver mercado brasileiro despontar, mas hoje você começa a ver, quando começar então a ir para o lado de IoT propriamente dito, você vai começar a ver aplicações muito específicas. Uma que eu sempre cito é controle de caixa d'água. Caixa d'água é uma realidade praticamente só brasileira. Pelo menos os grandes países da Europa e os Estados Unidos não conhecem o conceito de você acumular água e saber que nível tem, e se está entrando água, e quanto saiu e quanto está entrando. Então, nesse negócio, existe um caminho muito bom para o mercado brasileiro mais tarde, né, para um desenvolvimento próprio mais tarde, principalmente quando o IoT chegar mais perto da casa. Hoje o IoT está muito longe, está muito mais para o agronegócio, está muito mais para o Smart City do que para o Smart Home. Né? Então, agora, tecnicamente, o que eu queria ver era alguma coisa como esse novo padrão que estão colocando no mercado, o tal do Matter, alguma coisa assim, não precisa ser ele, mas alguma coisa que facilite eu, como usuário, não olhar para vários universos ao mesmo tempo. Eu, fabricante A, tem um universo, fabricante B tem outro, fabricante C tem outro, e eu fico amarrado, não só a escolher produtos dele, não é esse o problema, as funções que cada fabricante determina. Então, pô, o fabricante lá tem uma função que eu gostaria de usar na minha casa, que é abrir, por exemplo, a persiana toda vez que o vento chega a tal velocidade, mas o fabricante B não tem. Então, muito mais que o produto em si, é o entendimento, ou até pegando a dica do Fernando, praticamente o service, né? Que serviço esse produto vai me prestar? Tá? Pode ser um serviço na plataforma, lá, trabalhando com inteligência artificial, big data, tudo isso ou não, mas é um serviço que talvez eu até pague por mês para ter essa inteligência disponível. Eu ter meu ar-condicionado sabendo que minha temperatura vai baixar ou vai subir com meia hora de antecedência e sabendo que está falando do meu bairro, talvez valha 10, 20 reais por mês. Tá? Então, esse tipo de coisa que eu vejo por aí. E isso, a tecnologia tem que parar de ser uma tecnologia ainda de tentar conquistar mercado e ser dono dele, pegar minha fatia, essa fatia é minha, ninguém põe a mão, e começar a ser uma fatia, eu vou prestar mais serviço do que o outro. Hoje, você começa a ter usuários que sabem escolher entre Alexa e Google. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas ele começa a enxergar, este me atende melhor que aquele. Prefiro esse por causa disso, ou não, aquele outro. Como hoje você tem pessoas que sabem escolher entre iPhones e Androids. Tá? É isso que precisa chegar, e vamos chegar nas casas conectadas para elas se tornarem inteligentes. Então eu vejo esse mercado só crescendo, vejo esse mercado começando a valorizar pelo menos o serviço entregue com o produto, e espero que comece a valorizar o serviço entregue pelos técnicos que vão te ajudar a usar o produto. Esse mercado, eu acho que os geeks, squads lá, por exemplo, esses precisam vir com mais força.
muito interessante essa visão. Guerra, como é que vocês estão olhando aí? Qual que é a visão de futuro de vocês? Olha, muito interessante o que o Jorge comentou e um pouco do que ele falou da parte de serviço e eu acho que a visão que eu tenho e nós temos é assim, existe uma barreira e todos nós enxergamos, o consumidor final enxerga como automação é algo complicado. Né? Quem hoje já não conhece alguém que instalou algo que anos atrás, hoje, eu tenho instalado na minha casa e está lá parado e não funciona. Então, entra aí um pouco da visão da falta de prestação de serviço. Número 2, aumento dos assistentes de voz e dos próprios celulares da propaganda, que é muito bem feita por eles, de dizer, com o meu produto você faz tudo. Então, para o consumidor médio comum, ele entende que ele comprar uma Alexa, ele vai comandar a casa inteira, porque a Amazon não explica, claro, que ele precisa ter um sistema embarcado de automação por trás. Então, você tem, por um lado, quem consumir automação e tecnologia ter de ser descontente com a prestação do serviço e acha que isso é complicado demais. Por outro lado, você tem o bombardeio das grandes corporações indo para o cliente final e dizendo, compra o meu produto que o meu produto faz tudo. Então, realmente, o que falta, e acho que a gente está vivendo, o brasileiro, aí entra um pouco da visão brasileira, a gente está vivendo um bombardeio de pouca informação e muita gente, a gente já ouviu essa expressão, né, vai comprar errado uma vez ou 2 vezes, né? E aí entra um pouco da visão da WDC no negócio. A visão da Casa Conectada é ser realmente uma referência para o consumidor final, de ter essa visão de poder ajudar a ser um consultor e um nome massificado, e entre o nosso modelo de franquia e licenciamento, né, de poder ser espalhado no Brasil, para poder ser uma referência, ou a única referência no Brasil, com uma visão de automação e IoT residencial. Por outro lado... Esse modelo da casa conectada, desculpa te interromper, só uma dúvida que me surgiu aqui. Essa questão da casa conectada é um projeto que ele passa por algum modelo de showroom, alguma coisa assim, para ter um laboratório de visita, de análise, para consumidores finais, etc? Não é uma obrigação, não é um requerimento nosso. Quando nós lançamos o projeto, nós lançamos no modelo de franquia e nós vimos que uma coisa que impediu a expansão era exatamente o investimento inicial alto. Então, nós mudamos para um projeto de licenciamento. Então, a ideia em si é a mesma, ou seja, tem um nome referência nosso, chamado Casa Conectada, que é uma marca, é um nome de empresa registrada por nós, e que pode ser expandido para todo o Brasil, e ajuda o consumidor final a ter uma referência no prestador de serviço, no integrador, para aquela empresa que pode prestar tecnologia para a região, sem uma necessidade de ter um investimento alto. Mas, e aí entra um pouco da prestação do serviço que o Jorge comentou, que eu concordo totalmente, exatamente por faltar de forma massiva, empresas capacitadas para prover esse tipo de inteligência, né, para o consumidor médio. Então, realmente, hoje existe um consumo alto de produtos ligados ao IoT, mas muito simples, né? Uma lâmpada, uma tomada, um assistente de voz, acreditando, muitas vezes as pessoas consumindo, acreditando que isso vão proporcionar uma experiência de valor agregado, você mesmo disse, né? Eu não vejo valor, vou desistir. Por outro lado, as empresas que hoje fornecem algo que possa ter valor, muitas vezes são empresas pequenas, não conseguem prestar um bom serviço para os clientes e não atingem uma massa muito grande. Então, a gente tem um vácuo aí de informação para todo o mercado, né? Eu acho que a Aurecid é uma associação que tem um papel importante nessa disseminação, nós também, e eu acho que com o passar do tempo e qualificação, a gente tende realmente a uma crescente exponencial, é isso que nós acreditamos bastante, mas passa assim por qualificação e a própria visão do consumidor de que não apenas comprar um assistente de voz ou algo simples vai resolver a casa dele, vai ter uma casa inteligente. Ele pode ter níveis de casa inteligente, né? Mas ele precisa ser educado para poder comprar da forma correta. E aí entra um pouco o nosso papel, seja como um distribuidor de multitecnologias, atendendo ao B2B, canais e os instaladores, seja como um negócio, Casa Conectada, atendendo o cliente final. Guerra, se me permitir mais uma questão, você comentou a respeito de antever previsões de futuro, né? Que é um dos modelos que vocês aplicam aí na estratégia de negócio de vocês. Vocês fazem o uso de mapeamento de tendências, etc., para identificar quais portfólios são mais interessantes de se investir e assim por diante? Nós fazemos uso
Você deu o exemplo de alguns do Gartner, IDC, né, que são organismos internacionais, para poder fazer essas avaliações. Mas para alguns segmentos de mercado, aí eu entro também um pouco no que o Jorge falou, a gente avalia cenário americano, europeu, e não necessariamente a gente transpõe isso para a realidade brasileira. Mas, claro, é importante ter indicador, empresas, organismos que façam essas medições, apesar de muitas vezes a gente não ter essas medições adequadas do Gartner, IDC, né, que são organismos internacionais, para poder fazer essas avaliações. Mas para alguns, aí eu entro também um pouco no que o Jorge falou, a gente é europeu e não necessariamente a gente Legal. Dentro da unidade de áudio, vídeo e automação, o contexto de áudio e vídeo, quais são as soluções que vocês oferecem hoje? Hoje nós atendemos também revendas e integradores de áudio e vídeo profissional com soluções de painéis de LED, projetores, monitores profissionais, todo o ecossistema de gerenciamento de automação mesmo de escritórios, videoconferência, sonorização ambiente, aí todas as soluções de microfone, sistema sem fio, e nós acabamos atendendo também outros perfis de cliente. Nós atendemos empresas de mídia, né, essas empresas que geram publicidade digital, a sinalização digital, nós atendemos empresas de eventos, locadores, produtoras e emissoras, né, então o ecossistema de áudio e vídeo automação para o mundo profissional, e no mundo de automação residencial, além da automação, o áudio residencial, home theaters, né, e caixas de som. Muito obrigado pelas explicações. Jorge, tem algum ponto que você queira ressaltar ainda? Tem muitas óticas diferentes nesse mercado, tem muitas coisas para serem discutidas. A gente passa pela discussão de startups brasileiras, a gente passa pela discussão de valores de mercado, a gente passa pela qualidade dos distribuidores, alguns são sérios, outros nem tanto, outros são muito oportunistas. Então tem uma série de coisas assim que a gente vê acontecendo no mercado, mas a cada semana aparece uma nova empresa distribuindo produtos chineses. Tá? E o mercado fechou nisso, é China, 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 é tuia, 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 e está faltando uma análise de alternativas. Eu não tenho nada contra a Tuia, minha casa aqui é cheia de produtos, eles são ótimos, funcionam muito bem. Descobri outro dia que eles até usam a plataforma da Amazon para rodar toda a parte de inteligência, ou seja, está ali à minha disposição, mas o mercado precisa de um pouco mais de olhar para o lado, ver outras soluções, outras formas de atender. E como hoje quem está dirigindo tudo isso são empresas que estão pensando em volume de vendas e não em tecnologia, ainda estamos muito restritivos nesse processo. A própria Tuia tem soluções para comércio, para hotel, essas coisas, que ela tenta colocar na cabeça do pessoal aqui no Brasil, mas ninguém está interessado. Ainda o foco ainda é que isso aí precisa trabalhar muito. Tem que ter o trabalho para ter o valor, né? Exatamente. Então, eu sinto falta de ver isso. Eu venho de uma área que é a automação industrial, onde eu via as evoluções eram mais lentas, mas muito mais profundas e duradouras. E está faltando um pouco isso nesse mundo. Está muito na novidade do igual. Muitas vezes há diferenças até interessantes, elas não são bem documentadas, não são bem divulgadas para o mercado e muitas vezes passam desapercebido. Então, essas coisas eu gostaria de ver melhorando, empresas um pouco mais focadas na tecnologia, mesmo que seja importada, mas entender o produto que está vendendo, dar um melhor suporte e buscar produtos que tragam cada vez mais uma diferença, um valor separado, uma coisa que dê para agregar. Interessante, muito interessante. Quer dizer, tem grandes oportunidades aí no mercado para se explorar, muito tá muito atrelado à questão de serviço realmente, de integração, né, de visão, de jornada, de experiência e de entrega de valor, né? E de entender o mercado, porque muitas dessas empresas vieram de áreas totalmente separadas, não têm ideia de que é automação, de que é o mercado, de como é que funciona, mal sabem, digamos, em alguns casos, direito de uma rede doméstica, Wi-Fi, esse tipo de coisa. Simplesmente achar um canal de importação e distribuição. Então, eu gostaria que as empresas fossem um pouco mais sérias, e tem muitas, tá? Todas elas, as principais do mercado são sérias,
estão focadas, estão envolvidas com a tecnologia, e tem também o espaço que o próprio Zanetti adora falar, que é o espaço de soluções que nem a dele. Essa é uma solução fora desse mercado. A Legrand está trazendo soluções fora desse mercado, mas eles não estão conseguindo a penetração pública em revistas, revista não existe mais, né? Mas em posts e toda essa parte de divulgação de notíciazinhas curtas, ninguém mexe muito com isso. É sempre ficar. Eu vejo essa semana, temos uma lâmpada inteligente. Espera aí, isso não faz 2 anos, né? Entendeu? E eu vejo que a empresa que fez esse post, ela nem sabia que tinha lâmpada inteligente 6 meses atrás, né? Mas viu lá, estou trazendo, sei lá, estou trazendo pneus da China. Vamos aproveitar o container e pôr um pouco de casa conectada dentro. Então, não gostaria de ver isso acontecendo mais no mercado. Muito bem colocado. E só deixa eu falar, não estou falando como a Auresídia de Paz, é mais o George aqui, que de vez em quando se empolga com alguns assuntos. Muito interessante essa visão toda que você trouxe. Acho que é super importante a gente ouvir as pessoas, as organizações são feitas de pessoas. E eu vou aproveitar o gancho aqui, o embalo. Zanetti, qual que é a visão de futuro que vocês têm para esse mercado e como é que vocês estão olhando aí as oportunidades e desafios nesse futuro que se desenha de uma sociedade hiperconectada de casas e coisas conectadas? Bom, primeiro, faço das minhas palavras minhas, as palavras que o Jorge comentou com relação a importadores independentes dentro dessa linha de produtos. Isso é um risco. Nós estamos correndo alguns riscos relacionados a esse tipo de prática comercial. A Finder é uma empresa de 70 anos. Nós temos uma evolução. E eu acho que a empresa, lógico que não precisa de 70 anos para amadurecer, né? Mas uma empresa de 70 anos que é focada em controles já há tantos anos, né? Tudo que nós fazemos hoje no mercado tem a ver com essa experiência, tem a ver com essa vivência, né? Então, é lógico que eu estou me pautando um pouco por uma questão comercial minha com relação ao mercado, né? Mas quando se fala de dispositivos inteligentes dentro de casa, é importantíssimo que se tenha essa visão de qual é a origem do produto, não origem com relação a país, ou se é importado, se é fabricado, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Eu estou dizendo qual é a origem da empresa, da história, do compromisso, do comprometimento, do pós-venda, que qualquer mercado, qualquer produto que vai ser adquirido dentro desse mercado. Isso é importantíssimo que seja visualizado pelos clientes, integradores, distribuidores e por aí. Um outro fato que é muito interessante é que existe um desconhecimento muito grande por parte das pessoas e clientes finais do que podem fazer. E eu não vou falar de um futuro longínquo, nem de longuíssimo prazo. Eu vou falar de um futuro agora, ano que vem, ou daqui a 2 anos. O futuro que está nas nossas mãos, né? Eu, por exemplo, em casa eu tenho alguns dispositivos lá, inclusive a linha Yesli, que é a linha da Finder, para fazer o controle de iluminação em persiana. Amigos, familiares, não imaginam como aquilo funciona. Por exemplo, você tem a Alexa, Google e por aí. Qual é quem que vai te ensinar a criar rotinas com a Alexa para interagir com a tua Smart TV, que já é integrada com a Alexa, e que você comprou o teu apartamento há 6 meses e adquiriu um ar-condicionado de uma empresa tal que já tem Wi-Fi? Quem que vai fazer isso para você? Nós que estamos nesse mercado, talvez saibamos fazer isso, uma integração rápida, cadastrar a rede, qual a rede que está, fazer o link, puxar skill da Alexa, coisas desse tipo. Quantas pessoas hoje, nesse nosso Brasil, são capazes de fazer isso? E aí que eu vejo a grande oportunidade, e aí eu não estou falando do mercado de bilhões de reais. Eu estou falando de milhões de negócios de milhares de reais. Essa visão que eu gostaria de deixar, né? Que existem milhões de negócios de milhares de reais para que você que é
que está nesse mercado, que busca empreender, precisa estar alinhado. Tem muita coisa acontecendo e não necessariamente passa por grandes investimentos. Com um pequeno investimento, você já vai conseguir criar para o teu cliente uma visão de automação, de inteligência e controle dentro da sua casa. Quer dizer, essa visão de futuro que você está trazendo para a gente, então, ela passa, consequentemente, por um processo de capacitação muito importante de mercado e uma mudança de mindset importante também para o microempreendedor, que ao invés de, vou usar uma visão aqui um pouco mais simplista, mas ao invés dele montar uma barraquinha de cachorro-quente, ele pensa em como é que eu posso trabalhar com automação residencial, ou Exato. ao invés dele investir na abertura de mais um restaurante, mais um bar, mais uma coisa que está muito ali, de fácil acesso, como Exato. É que eu posso, por exemplo, me capacitar, e entrar dentro desse contexto da nova economia, que é o ambiente digital e onde a entrega de valor está muito forte. Está correta a minha leitura, não? Está corretíssimo. Existem hoje no mercado algumas formas, complementando a informação aí, Cojo, existem algumas formas de você buscar essa profissionalização, escolas técnicas, sejam elas particulares ou escolas estaduais, municipais, que sejam, que tenham a capacidade de preparar essas pessoas, esses profissionais, sejam eles jovens profissionais ou profissionais com uma certa experiência no mercado. Por exemplo, aqui no Senai, em São Paulo, é um trabalho muito importante da Finder junto ao Senai, não só de São Paulo, também de outros estados, com foco em alguns cursos que vão permitir enxergar essas mudanças, de inserir esse profissional que tem alguma bagagem de elétrica ou alguma experiência como eletricista, mas que tem ainda aquela simplicidade de buscar um negócio e virar essa chave, fazer com que ele seja um agente de modernidade, um agente de inteligência dentro da casa dentro das casas da sua comunidade e aonde ele deseja exercer a sua profissão. Muito interessante. Eu particularmente estou bastante maravilhado, interessado com o tema, e eu gostaria até da gente depois ter algumas conversas aí no paralelo, que eu queria entender um pouco melhor essas frentes de educação, de conhecimento, como é que vocês estão buscando isso até para apoiá-los de alguma forma. Muito obrigado. Muito bem. Vai ser um prazer. Fernando Coelho, se é possível pensarmos numa visão de futuro, você é o cara que vai me dizer a visão de futuro da saúde e das pessoas dentro desse contexto de casas e gadgets conectados. Muito bom. Eu acho que de cara, assim, podemos dizer que a gente vai ter uma ascensão significativa na presença de tecnologia portátil, de vestir, e na residência, na relação entre as pessoas e a sua saúde. Mas eu gostaria de fazer um breve comentário que essa ascensão que vai ocorrer, já está ocorrendo, a gente cresce a mais de 100% ao ano, e tem muito a ver com toda a conversa que a gente está tendo aqui no grupo, ela tem uma participação relativamente limitada do avanço tecnológico. Eu sei que isso pode parecer paradoxal, né? O avanço tecnológico tem sido absolutamente abissal. Ele é muito, muito forte e muito grande. Porém, a minha experiência, eu estou lidando com tecnologia sempre do tipo avançada, sempre um pouco na frente do que as coisas estão sendo feitas, desde o começo dos anos 90. Participei das mudanças tecnológicas na indústria de bebida, na indústria de televisão, na indústria de varejo, e atualmente estou em saúde, passei por cidade inteligente. Então, eu passei muito em setores diferentes da sociedade pelo prisma da tecnologia. E o que eu aprendi ao longo dessa estrada? O que eu aprendi é que o uptake, quer dizer, a absorção do mercado de tecnologias X, novas ou não, ela é um fenômeno social, cultural e geracional. A gente está conversando aqui da automação, por exemplo, o Jorge, né, que
que é um querido e fazendo um trabalho heróico aí de colocar isso de forma regular e consistente. A minha casa ela é automatizada há 23 anos, desde 98. E o custo de ter feito isso não é barato, quer dizer, mas também é caro, é um custo de classe média. Então, há de se fazer a pergunta, se eu tinha uma casa no Pacaembu, em São Paulo, em 1998, com automação, por que todas as casas da classe média na região também não eram automatizadas? A limitação não é nem de tecnologia, nem de dinheiro, é uma limitação cultural. É se acostumar com a ideia do mundo automatizado, porque a gente está falando do mundo digital, que é, na verdade, uma cultura, uma nova postura, uma nova linguagem de relacionamento com a vida, com o tempo, com as pessoas que você gosta, se elas vão estar perto ou remotas, você vai estar falando com elas no celular. Essa mudança cultural é o grande driver. Perfeito. A tecnologia já abunda há muito tempo. Até passou recentemente, curiosamente, passou aqui pelo meu stream de internet uma informação interessantíssima de uma fábrica japonesa chamada Tama, que fabricava carros elétricos em 1920 com 250 quilômetros de alcance. Então, você vê como é que aquilo não decolou lá e hoje está decolando modernamente. O fenômeno, de novo, a tecnologia tem a ver, evidentemente, mas ela não é sozinha o driver. O driver é cultural. As pessoas têm que querer ficarem confortáveis com essas tecnologias. Então, isso serve para tudo. Automação de casa, saúde, essas coisas todas, né? Então, a minha aposta é que tem um fenômeno que não tem nada a ver, tem um pouco a ver com tecnologia, mas tem mais a ver com riqueza, que é a população está vivendo mais tempo. A gente está de frente da primeira grande geração longeva, da maior quantidade de bisavós vivos na história da humanidade. Nunca teve tanto, né? Então, a longevidade está trazendo, os cientistas na área onde eu trabalho, na área de saúde, estão comentando isso, gente. Isso aqui é uma novidade na espécie. A espécie nunca, como seleção natural, a espécie nunca vivenciou coletivamente uma idade avançada, uma experiência nova. Quais são as doenças? A máquina humana não se organizou para ser velha. Isso é uma novidade na vida de todo mundo. E todo mundo sabe disso, porque as pessoas vão reclamar de ficar velho. Então, o grande driver, respondendo a tua pergunta do IoT, o grande driver do meu produto é o encontro das pessoas com as limitações de saúde que a nova saúde está permitindo elas terem. É uma boa notícia. Eles estão tendo problemas de ficar velho porque ficaram velhos, não morreram. Então, eu estou capitalizando isso. Longa história curta. A minha visão está aumentando absurdamente, as pessoas querem saber, 50% da cura de qualquer coisa é saber dela, né? Sem tomar remédio nenhum, só você saber se organiza, que você vai se ajustando. Então, as pessoas querem saber, estão percebendo que querem viver bem e bastante tempo, então isso é um driver importantíssimo, e estão, agora, consoante com tudo que foi falado aqui no grupo, estão encontrando um mundo com uma infraestrutura digital favorável. Agora ficou fácil, você põe, tem em casa Wi-Fi, você tem, então onde você vai, 4G, celular, então ficou fácil e acessível e é barato, né, uma coisa cara, você ter acesso à sua própria saúde. Então, eu avalio isso como sendo um setor que será explosivo nesse aspecto, quer dizer, vai ser uma virada quântica, um salto quântico, do que era antes a saúde, marcava consulta com o médico, falava, não sei o quê, voltava, exame, vai rapidamente ir na direção de prontuário eletrônico próprio, com privacidade garantida. Aliás, privacidade é importantíssimo e tem como resolver, não é um problema, a gente resolve, tranca tudo e tal, e você fica em contato com a sua vida o dia todo, é como se você vivesse o tempo todo monitorado. Não vai ser mais uma UTI, não vai ser uma unidade de tratamento intensivo, vai ser uma vida tratada intensivamente. Então, vai ser uma VTI, uma vida tratada intensivamente. Se fosse fazer uma comparação, eu fiquei refletindo nessas últimas palavras que você trouxe. Acho que se a gente fosse fazer comparações aqui, nós estamos falando de fazer uma comparação do uso de uma fita de gravação ou de um CD com o Spotify, ou de um telefone discado para um iPhone ou para um smartphone qualquer, né? O salto é brutal, realmente.
Muito interessante. Fernando, eu queria explorar um outro ponto, se você me permite, porque, assim, percebe-se que você é uma das mentes brilhantes do Brasil, né? Está aí com a visão de empreender para uma solução tão nobre, né? E também tão competitiva, como você bem pontuou ao longo da nossa conversa. Está inserido aí nos principais núcleos de desenvolvimento tecnológico do mundo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a visão de empreendedor. Como surgiu a EasyRest e para onde chega a EasyRest? Ótimo, obrigado pelo carinho dos elogios, eu adoraria poder merecê-los, ainda não mereço eles. Mas a história do EasyRest é uma história bem interessante, ela aliás, até pontuo isso para a audiência como uma preocupação com a sua reputação na vida, né? A gente foi fazer o EasyRest exatamente porque criamos uma reputação de uma tradição de tecnologia sempre ligada aos ambientes corporativos. Eu tenho particularmente um interesse, eu vivi muito no ambiente corporativo e a corporação é uma coisa muito curiosa. Você junta um monte de gente diferente, de repente todo mundo tem que remar na mesma direção. Como é que você comunica isso? A gente criou uma disciplina chamada Sociologia Digital, que observava como é que as pessoas se trabalham mediadas por tecnologia, né? Então, a gente criou uma reputação nessa área, de forma que um certo executivo amigo nosso, trabalhando numa grande multinacional, que é uma consultoria de segurança industrial, quando ele percebeu que eles tinham que enfrentar um desafio de fadiga em ambiente de alto risco, ele imediatamente telefonou para mim. Então, a origem do EasyRest é uma origem reputacional. A gente tinha essa reputação, o primeiro instinto dele foi nos procurar e foi muito bem sucedido. A gente subiu o produto num período muito rápido, 90 dias a gente fez isso, e daí não paramos mais. A gente continuou depois disso para frente. Então, a origem do EasyRest é essa, né? Aquela brincadeira testar o modelo e pegou e vamos nessa. Vamos evoluir. Exatamente. Quando ele colocou o desafio, há de se registrar que a gente tinha uma experiênciazinha pregressa ligada à questão de sleep tracking, que é você fazer observação do sono. Então, quando a demanda ficou fadiga, ficou próxima, não é uma demanda muito longe do nosso território de expertise. Então, deu para a gente pular nela e enfrentar elas com relativa habilidade. E se comprovou verdadeiro. A gente conseguiu fazer isso dar certo. Então, a história é essa. Quanto à questão de ser empreendedor, é uma questão muito interessante. O empreendedor é uma pessoa que é insensível a risco, né? E, de novo, paradoxalmente, é aquela pessoa que mais tem que se preocupar com o risco, porque o risco é o que define o seu preço, o seu envolvimento em qualquer atividade que você quiser empreender. Porém, o empreendedor ele se dispõe mais a enfrentar esse risco do que uma pessoa que não é empreendedora, que é conservadora. Então, quando a gente fala de ser empreendedor, a gente fala sobre a dificuldade que você vai ter de estar num ambiente de pessoas que aceitam risco versus pessoas que não aceitam risco. No caso do Brasil, particularmente, isso é um pouco mais doloroso. A nossa cultura não é uma cultura de risco, é uma cultura rentista, muito antiga, adora imóvel, né, de real estate, né, gosta de investimentos absolutamente tangíveis e gosta um pouquinho de boi também no agronegócio. Quando você fala de coisas muito abstratas, como as coisas que a gente está falando, a gente está falando de modelos biomatemáticos, as pessoas olham para a gente que ela cai de samambaia, não sabe o que está falando. Com toda razão, porque é complexo mesmo. Mas são mais arredias a esse tipo de risco. Então, a gente só consegue prosperar na área tecnológica no Brasil quando a gente tem uma coisa que vertiginosamente atinge uma dor de alguém que está sofrendo aquele negócio. No nosso particular caso, a dor é motorista de caminhão na estrada e motorista de caminhão daqueles grandões em lavra de mineração. E é uma dor real. É impressionante como a fadiga e a demanda sobre essas pessoas mudam completamente os números da empresa. Ela perde muito dinheiro não só em acidente, como curiosamente, qual que é uma tomada de decisão, por exemplo, que uma empresa que gerencia uma frota
ela identifica, por exemplo, que o motorista está entrando num processo de fadiga, qual que é a tomada de decisão que ela tem para reduzir esses números? A nossa proposta, bom, respondendo imediatamente Aí não é o papel de vocês, o papel de vocês é fornecer informação, né? Mas, curiosamente, você deve ter acesso aos casos de sucesso que você tem, deve ter acesso a esse tipo de informação. Só curiosamente... Não, na verdade, a curiosidade é real, porque a gente, de fato, oferece um pacote de lida, de protocolos, né? Mas eu vou mostrar a diferença do que nós estamos fazendo versus o que tem sido feito. Hoje em dia, quando há uma detecção de fadiga, seja voluntária ou seja por detector de câmera no caminhão, a ordem é encosta o caminhão e para. Tá? Que é uma excelente ordem, está salvando vidas. Muito bom. Qual é o problema com isso? O problema é que o caminhão, ele não está de férias, o caminhão está carregando uma carga, tem um contrato, tem data para entregar, é parte de uma cadeia logística. Quando o cara para, ele põe em risco todo o processo logístico daquilo ali. Portanto, nós, no EasyRest, resolvemos fazer uma coisa mais ousada. A gente prepara a empresa inteira, a corporação, para não embarcar o motorista que lá na frente, porque a gente é previsível, a gente é preditível, e lá na frente vai apresentar fadiga. Então, se a jornada daquele dia, o caminhão vai até Araraquara, sei lá, vai uma jornada de 7 horas, só embarca no caminhão, os motoristas que estão com uma curva verde, uma curva ok, apta, de 7 horas. Se tiver com uma curva vermelha, tira ele e põe para fazer uma entrega local em Osasco e voltar. Ou seja, nós estamos abordando a questão da fadiga como uma ferramenta administrativa, de gerenciamento de frotas, mais ou menos como as linhas aéreas já fazem hoje, que elas têm essa demanda há muito tempo, e elas estão começando agora. Aliás, a ANAC acabou de regular, RBAC 117 regula o monitoramento de fadiga para tripulações aéreas. Então, você passa a profissionalizar aquilo que hoje é amador, que é assim, você está bem, você consegue, não, estou ótimo, tomo um cafezinho, vou... Não, isso não serve mais. Quer dizer, isso passa... Tem a questão da privacidade, né? Mas eu acho que aí isso passa também a tomar uma outra proporção de governança, deve entrar em contratos de funcionário, de prestador de serviço, etc. Né? Então, a gente faz monitoramento com o objetivo de realmente sanar a sua própria saúde. É exatamente isso. Inclusive, a sua própria proteção. Inclusive, a privacidade é um bom tema de comentar, porque a gente explica isso direto para os nossos clientes. Nós não fazemos nenhum tipo de captação de dados que exponha a privacidade da pessoa. Ou seja, não tem GPS, eu não sei onde ele foi, eu não sei o que ele comprou, qual é a opinião que ele publicou, eu só pego o coração dele e a actigrafia. Específico no elo da cadeia. Então, esse é o único parte da cadeia. Que é onde as empresas de maior sucesso estão inseridas, né, em fazer muito bem aquilo que elas se propõem. Muito legal. Irã, tem algum ponto que você gostaria ainda de ressaltar na tua jornada? Eu achei muito interessante, o Fernando Coelho posicionou a questão cultural, e ele pegou bom, exatamente né? a essência do negócio. Exatamente, isso é cultural. Então, assim, como fazer para que as pessoas tenham vontade de ter, né? Ou às vezes não passa só pela necessidade, mas passa pela vontade de exercer algum desejo, para vontade de... Então, passa muito por isso, né? Eu gostei muito desse posicionamento. E é isso, Kojo. Eu acho que o principal é a gente fazer com que boas mentes, boas pessoas bem intencionadas do ponto de vista de empreender tenham contato para poder realizar o desejo dessas pessoas, e culturalmente as coisas vão se multiplicando até essa questão se tornar exponencial, né? Isso mesmo. Obrigado pelo comentário, eu concordo completamente. Essa tem sido a minha experiência. Eu não tenho permissão de ter outra opinião, porque isso é o que está acontecendo no processo. Eu sou obrigado a concluir e estabelecer isso como um fato que sou desafiado a resolver. É isso aí. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. O bate-papo foi incrível, muitos insights, muitas informações interessantes. Agradeço imensamente em nome do SET Experience e do Full Connect pela presença de cada um de vocês. Nos vemos por aí no mercado. Um grande abraço a todos. Obrigado, abraço.
Obrigado. Obrigado. Passou. Excelente. Tchau, tchau. Agradecemos a presença de todos. E se você perdeu algum trecho, não esqueça de acessar o nosso conteúdo on demand em setexperience.org.br. Set Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve.